Oi, gente! E como eu falei, 2025 chegou com grandes novidades e um tema que não é para se calar. Vamos falar e abordar um assunto muito importante. Um assunto sobre LGBT, uma causa que a gente está levantando essa bandeira, como a gente tinha falado no último vídeo do ano passado, né? Vocês lembram que eu estava até com a produtora do canal que a gente gravou. Então a gente está com uma grande convidada, a Kate, veio para falar da história dela, um pouquinho de a trajetória dela, como começou. Então ela vai falar tudo que ela passou. Vamos levantar essa bandeira LGBT contra o preconceito, tá? Então, antes disso tudo, eu vou perguntar para você. Você já acompanhou o nosso canal? Não? O que tu tá esperando? Começou 2025 sem seguir o nosso canal? Avisa a tua prima, vizinha, avisa o namorado do vizinho, o amigo do vizinho, avisa todo mundo. Gente, vamos começar a mudar os nossos pensamentos e se unir nessa causa. Um ajudando o outro, são vários assuntos importantes que você pode se identificar. E nisso, a gente vai crescer o nosso canal levando ajuda a quem precisa. E não só ajuda, porque não é muitos assuntos tristes, também tem assuntos importantes que levam alegria. A gente fala sobre família, sobre espiritualidade, vários assuntos, só você assistindo para ver. Então vem com a gente. Então eu quero agradecer a entrevistada de hoje, a Kate, que a gente vai falar e abordar sobre o assunto LGBT, um assunto muito importante a ser falado, um assunto que gera polêmica e preconceito na cabeça de quem não conhece, na cabeça de pessoas ainda machistas, antigas, mas é um assunto que tem que ser abordado e melhor que ninguém para falar do que a Kate, porque eu mesma escutei a história dela, ela já deu 2 entrevistas, e quem já escutou a história dela sabe que ela é uma guerreira, uma lutadora da bandeira LGBT. Eu quero agradecer, Kate, por essa oportunidade de você estar no nosso canal, porque esse canal não é só meu, é nosso, você faz parte dessa família, e eu quero agradecer imensamente por você contar um pouco da tua história, tá? E eu começo fazendo a pergunta, e logo depois você pode se apresentar, mas eu te pergunto, eu gostaria de saber, com todo prazer, como que você começou, como que um pedacinho da tua história, o que você passou, por que as pessoas se encantam tanto com a tua vida, com a tua história, com a tua alegria, com o teu entusiasmo, por tanto que você já passou nessa vida. Você poderia ter chorado, você poderia ter caído em depressão, você poderia ter arruinado, ter pego caminhos tristes. E não, você continua sorrindo, você continua alegre, você continua lutadora, você continua assim guerreira, forte. E por onde você passa, por onde você trabalha, todo mundo quer que você fique fixa no setor. Tá? Então, eu posso dizer para você que é uma honra estar com você aqui no canal. Então, conta um pouquinho da tua trajetória no canal Diva Empoderada, porque para mim, com toda a honra, você é uma diva empoderada. Então, por favor, te dou a palavra. Obrigada. Obrigada, Silmara, por ter me convidado para dar essa pequena história da minha vida, que não é pequena, é grande, que se for falar, já viu. Mas eu vou tentar resumir o máximo. Eu me chamo Kate Amaral, Paulina da Silva. Esse Amaral já é uma afronta a um homem preconceituosíssimo, que na época que eu trabalhava, ele odiava essa coisa de viado, de gay, que não sei o quê. E quando eu coloquei meu nome, eu fiz questão de dar o sobrenome Amaral. Por quê? Para afrontá-lo. Quem é esse homem? Ele era um antigo pizzaiolo de uma pizzaria que eu trabalhei, isso em 96, só que ele não existia mais. Só que assim, ele vinha nessa pizzaria e eu toda feminina, o pessoal me chamava e eu falava, oi! Meu nome é Kate Amaral, e ele ficava ferrado na vida. Então, assim, eu adotei esse sobrenome
para a minha vida, e foi assim uma coisa que me motivou bastante, essa onda do preconceito, que eu falei assim, não existe preconceito. Comigo não vai ter preconceito. Ou vai ou racha. Tanto é que onde eu morava, para namorar um homem, sair na rua, beijar, fazer acontecer, tinha que passar pelo meio dos traficantes, e ninguém aceitava, e eu sempre louca. Eu falei assim, não vai aceitar por quê? Porque a putinha, a galinha, não dá mais pra vocês? Agora ela é de um homem só? Então, acabou. Ele é meu marido, namorado, vai ficar comigo, pronto, acabou. Isso, depois que eu fui expulsa de casa, que eu me assumi, assim, pra todo mundo. E comecei essa jornada de trabalhar, de ir atrás dos meus sonhos. Me prostituir, como é o caso de todas, entendeu? E acabei indo por esse lado, não pelo dinheiro, e sim pelo prazer. Sempre fui sem vergonha mesmo, então sempre gostei mesmo de homem. E acabei indo por esse caminho, tanto é que eu só fiquei 2 anos, depois saí, fui trabalhar e fui batalhar. Nesse meio termo, nasceu o meu filho sobrinho, né, que eu amo de paixão, que é o João Vitor. Ele me centralizou muito na minha vida. Eu acabei lutando mais ainda por causa dele, né? E assim, não vou dizer que ele é tudo para mim, porque tem minha mãe que também é o meu tudo. Tem Deus acima de tudo, né? Tem os meus orixás, que eu sou filha de Inhaçã Comolu, e que eu devo muitas coisas a eles, né? Que são minhas divindades, não digo favoritas e amadas, mas que estão sempre comigo. Tem uma pombagira que anda comigo desde o ventre de minha mãe, né? Que ela fala e não me abandona, não me larga de jeito, maneira nenhuma. E assim, minha vida mesmo, ela não começou aqui, no estado de São Paulo. Eu não sou do estado de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Norte. Nasci na cidade de Pau dos Ferros, né? E acabei vivendo esse lado mais com minha mãe e minhas 2 irmãs. Que na época meu pai viajou e eu fiquei assim, minha mãe trabalhava como lavadeira e eu ficava em casa cuidando das minhas irmãs. Uhum. Eu cuidava das minhas irmãs, até hoje não entendo como esse lado feminino aflorou tanto em mim, né? Mas eu tenho recordações, eu tenho marcas no meu corpo que me levam a isso. Eu tenho uma recordação de quando eu tinha 3 anos de idade, eu brincando de boneca, lá faz muito sol, né? E eu achei uma folha de mamona, eu, por ser pequena, achei que aquilo ali era uma coisa imensa, de um guarda-sol. Fui pegar, subi na cerca de arame para pegar e do nada acabei escorregando na cerca de arame e fiquei enganchada, né? Na cerca de arame e não me lembro da dor, só sei que minha mãe me levou para o hospital. Eu tenho uma marca muito grande no meu braço, que é essa daqui. Nossa. Foi devido a isso. Brincadeira de criança para pegar uma folha de mamona para proteger eu e minha boneca do calor. Agora me pergunta como que eu tinha uma boneca e minha mãe me deixava brincar de boneca. Depois de muitos anos é que eu fui entender que minha mãe, a primeira filha dela, ela queria uma menina, ela não queria um menino. E minhas tias falaram que a minha mãe só vivia me vestindo de menininha. E aí foi por isso que aconteceu. Acabei vindo embora para cá, meu pai veio primeiro, mandou buscar a gente. E acabei vindo para cá. Teve um episódio da minha vida que eu, assim, eu sempre... Eu evitava falar com medo. Depois de um tempo, eu acabei enfrentando isso, né? Que eu fui violentada na escola, né? Eu tinha 6 anos e acabei sendo violentada na escola. Foi 6 ou foi para 8 anos, não me lembro direito. E nessa brincadeira, eu fui violentada durante 6 meses. Aí, depois de um tempo, eu acabei me desesperando com aquela situação e uma supervisora acabou vendo, que era uma inspetora de aluno, acabou vendo aquela situação. E quem fazia porque que isso? Quem fazia isso? Era alunos de outras salas maiores que eu.
Aí nisso, eu acabei ficando, assim, tipo de guarda com ela até sair minha transferência. Já saiu minha transferência com recomendações e tudo, aí vim para essa escola, aí começou. Não sei se meu pai soube, se minha mãe soube, eu sei que eu escondi isso de muita gente. E quem me protegia muito era um primo meu, que eu tinha. E nesse meio eu acabei. Eu já tinha meus traços femininos, eu era toda feminina. Não sei o que o pessoal via, mas assim, o meu corpo todo era feminino. A única coisa que eu tinha de homem era meu cabelo, que isso não tinha como mudar. Mas assim, meu rosto era feminino. Depois que eu desenvolvi nos meus 16 anos, apareceu marcas de seios nos meus peitos. Minha cintura afinou, meu bumbum cresceu, eu fiquei com o corpo todo feminino. Então, assim, tinha certas roupas que meu pai não deixava eu usar, porque me marcava muito e os homens caíam muito olhando para mim. Então, isso incomodava muito meu pai. Tanto é que, assim, dos 14 aos 20 anos, eu fiquei presa dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder sair para lugar nenhum, nem brincar na rua ele deixava. Aí, nesse meio termo que eu não sabia o que eu era realmente, eu sei que eu era diferente. Sofria muito porque o pessoal ficava me chamando de mulherzinha, eu rebolava muito, era uma coisa que eu não conseguia evitar. Se a pessoa fala assim, para de rebolar, aí que eu rebolava mais ainda. E isso, assim, era horrível pro meu pai. Então, para ele ter um filho gay, homossexual, para ele era terrível. Tanto é que quando eu nem me assumi, através de uma brincadeira de um amigo meu, ele acabou descobrindo, foi tirando sarro de todo mundo, e acabaram tirando sarro de mim. Ele se revoltou na vida e pegou tudo que era meu. Eu tinha 20 anos. Pegou tudo que era meu, jogou fora, me expulsou de casa. Eu fui embora para morar com uma irmã minha em São Paulo. Fiquei lá 2 meses, tentando batalhar. Mesmo assim, ainda era hominho, nem pensava nessas coisas. Aí voltei para Santos, fui morar com um amigo meu. Aí a gente acabou indo trabalhar junto. Aí, através desse trabalho, eu conheci um cabeleireiro, amigo meu, que ele cortava meu cabelo. Aí ele começou a falar, porque ele viu o meu jeito, né? Começou a falar, por que você não arruma teu cabelo, não se ajeita, que não sei o quê? Porque eu era toda feminina, mas o meu cabelo não. Aí ele começou, por que você não faz um tratamento para deixar ele mais lisinho? Aí se soltar mais, que não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a cuidar do meu cabelo, aí foi alisando, foi crescendo, alisadinho, bonitinho. Aí, quando deu meus 23 anos, aí, depois de 2 discussões que eu tive com meu pai, né, que ele puxou a faca pra mim 3 vezes, ele tentou me matar, né, tentou me matar mesmo, 3 vezes. Eu saí correndo para evitar de ser morta, né. E da 3ª vez eu criei coragem e enfrentei ele. Aí eu falei para as minhas tias, a partir de hoje, meu pai não queria uma mulher, pois a partir de hoje eu serei essa mulher. Aí me assumi para a sociedade, que eu não sabia que eu era, mas depois de muito programa, acabei descobrindo que eu era travesti e fui viver minha vida. Comecei a colocar roupa, me sentia muito bem de roupa de mulher. Nossa, eu amava botar roupa de mulher, me assumi para todo mundo e não quis mais saber. Aí, me assumi para todo mundo, não quis mais saber de nada, do que a família poderia dizer ou falar. Eu queria saber da minha vida e ser feliz. Sim. Nesse meio termo, eu acabei me casando com um primo meu, né? A gente ficou 10 anos junto. Nossa. Tivemos uma experiência maravilhosa. Hoje em dia, mal fala comigo, né? Mas deve se lembrar muito bem do que a gente passou, porque eu me lembro. 10 anos é 10 uma anos vida. é uma vida, né? Aí fui, trabalhei. A minha primeira aparição como mulher foi no antigo Cachaça Brasil. Caramba! Numa festa de despedida de funcionários, de ano para o outro.
Aí eu apareci, o meu nome lá na época, que eles me chamavam, tava um ódio terrível, era Zé da Cozinha. Ai, que ódio que eu tinha. Meu Deus. Aí eu cheguei, toda de mulher, de melicinha, toda no salmão, cabelo escovado, linda, toda maquiada. Aí, quando me chamaram, né, aí chamaram assim, agora vamos chamar nosso funcionário da cozinha, que faz parte do nosso expediente aqui, que trabalha com baixinho, que não sei o quê. Aí quando falou assim, Zé da Cozinha, aí eu venho entrando, menina toda feminina, que na época eu tava tomando hormônio, os peitos cresceu, sabe? O pessoal, aplaudiram. Daí pra diante, minha filha, foi só sucesso. Aí me assumi mesmo, fui trabalhar sempre assim. Aí Belíssima. no outro trabalho que eu fui de pizzaria também ia de vestidinho, de salto alto. Sim. O cozinheiro queria a morte. Aí foi lá que eu acabei descobrindo o meu nome, porque na verdade meu nome era pra ser Kathleen. Uhum. Só que eu falei assim, jamais minha mãe vai me chamar de Kathleen. Aí eu falei, Cat, não. Aí eu coloquei assim, Kate, mas eu vou fazer diferente. Vou colocar E-Y e 2T mudo. E realmente, esse nome não existe em lugar nenhum, que eu já procurei nos Estados Unidos, é dificílimo de achar. Aí coloquei Kate, tanto é que minha mãe, hoje em dia, depois de muito tempo, ela aprendeu a chamar. Mas assim, era cada escândalo no mercado que ela vinha me chamar. Eu falei, mãe, não é esse nome, pelo amor de Deus, só não sabe chamar. Não chama, caladinha. Que ela me fazia passar vergonha, muita. Aí nisso, como eu te falei, nasceu meu sobrinho. Aí tive que, entre aspas, sustentar a família e aguentar o peso das costas, né? E eu tive que assumir isso tudo e aguentar, assim, esse peso, aguentar essa carga todinha nas costas. Isso foi com família, com amigos, com vizinhos, com tudo. Então, João Vitor, para mim, foi a minha vida, foi a minha centralização de tudo. Foi com ele que eu aprendi a dar mais valor à vida. Larguei um marido que eu tinha, né, que na época eu estava casada, tinha 1 ano já. E no dia que eu separei dele, ele foi embora dia 2 de fevereiro de 2001. O João nasceu dia 21 de fevereiro de 2001. Nossa. E foi assim, uma ligação muito grande que eu tive com o João. João não nasceu da minha barriga, mas parece assim que é meu filho. Ele pequenininho, ele chorava, eu pegava no colo, eu cuidei das cólicas dele, botava ele para dormir, deixava mamadeira, a mãe dele foi cesárea, então assim, foi uma coisa bem complicada. Ele dormindo, eu dava mamadeira para ele, deixava a mamadeira arrumada. Quando ele começou a engatinhar, ela pegava ele, botava na cama, ele descia da cama, engatinhava assim por a sala, pela cozinha, ia pro meu quarto. Subia, porque eu sempre dormia em cama de casal. Aí eu pegava ele e jogava lá. E quando minha irmã olhava no outro dia, tava lá. Na cama de novo. Isso ela tentou evitar. Mas não teve jeito. Se apegou. Se apegou de uma tal maneira que, assim, pra onde eu ia, ele ia atrás. E nessa brincadeira, eu fiz um juramento pra Deus que eu ia cuidar dele até os 7 anos de idade. Que era quando ele ia aprender a falar e se defender do que poderia acontecer. Uhum. Aí eu fiquei com ele até 9 anos. Cuidei dele durante 9 anos. Cuidei assim como filho e cuido até hoje. Ele é meu herdeiro, ele é meu filho que eu não tive. Tanto é que essa casa é dele, tudo que eu tenho na minha vida é dele. Se eu comprar um carro, é dele, botar no nome dele. Uma moto é no nome dele, tudo é no nome dele. Meu seguro de vida, se eu morrer hoje, é ele que recebe. Eu só não pude mesmo colocar ele no meu plano porque ele não era meu filho. E hoje em dia, pra mim dizer assim, se eu falar pra ele, vamos pro cartório refazer o seu registro, ele vai e a mãe dele deixa. Porque é uma coisa que ele quer. E assim, eu fui atrás pra ver se eu conseguia, assim, os bens mesmo pra ter no nome dele. E hoje em dia eu acho que é necessário fazer isso, assim, pra ter essa garantia dele como meu filho, ter o direito de dizer assim, é dele, ninguém toma. Acho que hoje já pode isso. Eu creio que sim, eu vou até atrás para ver.
Então, Kate, depois de todos esses relatos que você deu, principalmente em falar do João, que foi uma declaração muito linda. Agora eu gostaria de saber uma coisa assim que intriga bastante. Qual foi a sua maior dor? Uma coisa assim que eu gostaria de saber como foi que você conseguiu dar a volta por cima em algum momento da sua vida e ressurgir como uma fênix. Eu gostaria de saber um pouquinho. Ai, você tocou num ponto assim bem importante para mim, Simara. Como eu te falei, é, meu pai me vivia me prendendo dentro de casa, dos 14 aos 16, aos 20 anos. Então, assim, chegou um ponto na minha vida que eu não queria mais viver. Eu, a gente dormia em beliche, né? Era um beliche de ferro. E naquele dia eu tinha 16 anos, eu falei, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais ser humilhada, eu não posso sair, eu não posso trabalhar, não posso fazer nada, então, para que eu vivo? Eu não vou viver mais. Aí eu peguei uma corda de nylon que tinha, né, que ele batia na gente com aquilo, e eu vivia apanhando, porque eu não podia fazer nada, então eu vivia apanhando. Aí eu peguei aquela corda, dei um laço e sentada no beliche de baixo, fiquei pensando, pensando, pensando. Aí eu falei, não, hoje chega, não tinha ninguém em casa mesmo, né? Aí eu falei, vou amarrar essa corda na viga, vou fazer um laço e vou pular. Aí quando eu fui me levantar da cama, aí eu senti uma mão assim nos meus ombros, me abaixando. E uma voz falou assim pra mim, a partir de hoje eu vou te ajudar. Você vai dar a volta por cima, você vai mostrar quem você é. Eu vou te ajudar, eu vou te dar força para você vencer na vida. Sabe, era uma coisa assim, eu chorava, 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 e eu sentia que era o espírito da minha avó, que quando eu era mais nova, ela veio para se despedir de mim e quase me levou. Ela ela se encostou e eu não estava preparado para receber aquela carga. Eu quase morri, eu fiquei 7 dias em cima de uma cama, com o espírito dela em cima de mim. Aí foi quando um caboclo de um tio meu, que já é falecido, que me levantou dessa cama. Aí foi quando eu comecei a descobrir que tinha espiritualidade muito avançada. E acabei seguindo. Meu pai odiava esses negócios. E daquele dia em diante, que eu senti aquele negócio em cima de mim, que eu senti o espírito dela, aí eu falei, não, eu vou viver. Eu vou viver e vou vencer. Aí, outro episódio que eu tive na minha vida foi o ano passado, que eu tive uma dor muito grande. Eu me apeguei demais com um homem, demais mesmo. Para mim, ele era tudo. Eu gostei muito dele, eu amava ele demais. A gente fez muitos planos na nossa vida, muitos planos mesmo. E do nada, assim, eu sempre gostei de cuidar, de amar, eu sempre me dei demais, eu sempre fui Amélia. Eu sempre me dei. E nessa brincadeira a gente fez planos de casamento, planos de viagem, planos de comprar carro, planos de comprar casa, de morar junto, tudo assim, foi uma enxurrada de coisas assim que mexeu com o meu cérebro de uma tal maneira que quando ele falou assim, ele nem falou nada, ele só falou assim pra mim, eu não aguento mais. Você não me deixa respirar. O que diabo que ele pensou na mente dele, ele falou assim, eu vou terminar com você, acabou. Eu falei assim, você tá terminando comigo porque eu quero cuidar de você e você não aceita isso? E ele também tinha passado por uma perda grande lá, um amigo dele, aí juntou isso tudo. Aí, na hora da raiva, terminei, bloqueei tudo, só que aí ficou aqueles pensamentos, aquela dor guardada no peito, e eu chorava. Nossa, eu não podia ver nada, não podia tocar no assunto, eu chorava, 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 chorava. Aí eu tava de férias, aí meu amigo me chamou para fazer uma faxina na casa dele. E eu tava lá fazendo a faxina, isso acho que foi numa quarta, foi numa quinta-feira, não lembro direito. Aí tô fazendo a faxina e escuto uma voz dizendo assim pra mim, se joga daqui de cima. Nossa. Você não é amada mesmo por ninguém. Você não é amada pela família. Ele te largou, te deixou, não te ama. O que você conseguiu da vida? Uma casa?
Isso todo mundo tem. Aí eu rebati, eu falei, não, não é que todo mundo tem. Eu lutei por ela. Então, eu tenho essa casa porque eu lutei. Meu marido não pode ter me amado, ter me largado, mas eu tenho o homem que eu quero. Sabe, debatendo em cima dessa voz, ela falou, se joga daqui. Eu estava no 5º andar, rua passando. E acabei passando por isso, né, assim, dei a volta. Mas ficou essa marca, então, no meu coração. E eu não conseguia tirar de jeito, de maneira nenhuma. Não tinha como sair. Era tocar no assunto, pronto, eu acabava com a minha vida. Aí um dia eu fui na psicóloga, passei com ela, que eu já passava com a doutora Paloma. Aí ela perguntou para mim como é que estava a minha vida, depois do término que eu tive com o Felipe. Aí eu comecei a conversar com ela, do nada, eu me destabaquei. Aí acabou, veio tudo assim, eu não conseguia falar, eu não conseguia, sabe, nada, só chorava, me desestabilizei emocionalmente de tudo. Ela falou, Kate, o que aconteceu que você tá desse jeito? Eu falei, doutora, eu não sei. Eu amei demais esse homem, eu amo ele, eu quero ele pra mim, eu não sei viver sem ele, não, você sabe. Aí ficou para um lado, ficou para o outro. Eu só fui melhorar depois que eu passei no psiquiatra, mesmo na entrevista com a menina lá que comandava as coisas. Entrei de novo nesse termo aí de desabalamento total. Quando eu fui passar com o psiquiatra, do mesmo jeito, chorava, me tremia e tudo, e ele conversou comigo. Nossa sessão ficou quase 1h30. Ele me acalmando, perguntando que eu ia dar a volta por cima, mas que eu precisava de ajuda química. Tanto é que eu voltei pro tratamento, né? Desde 2009 eu faço tratamento para depressão. Só que essa depressão não foi por causa não foi por causa da minha sexualidade, não foi por causa de nada. Isso foi por causa de um encarregado que eu tive. Esse homem ficou louco por mim, louco a tal maneira de me perseguir dentro do serviço. Nossa. Louco de tudo. E você não tomou providência? Não, porque estava abalada, se eu estava... Eu não sei, eu sei que eu não conseguia me desvincular dele. Onde eu ia, esse homem ia atrás. Onde eu estava, esse homem estava atrás. Tinha gente que falava assim, nossa, mas fulano veio aqui, sendo que nunca apareceu, tem coisa errada nessa história, dona Kate. Eu falei, eu não sei de nada. Ele ia dentro dos ônibus ficar comigo. Ele me perseguia em tudo que era lugar. Aí, depois descobriram que queriam tirar ele de qualquer jeito. Também gostava de roubar as coisas. Os armários dele era cheio de produto de limpeza. Era no armário dele trancado. Ele foi mandado embora por justa causa. Nesse meio termo, a minha encarregada me trocou de horário, que era o horário que ele tinha me dado. Ela me trocou de horário. Ele, bêbado, atrás de mim, dá escândalo, que teve que sair de lá arrastado pela segurança. Isso eu não sabia, porque eu estava em casa dormindo. Nossa. Porque ele achou que eu estava no horário que ele tinha me colocado. Aí eu cheguei depois, aí vieram me falar. Mas consegui sobreviver desse daí. Só que assim, com esse, foi barra pesada. Eu tive que estar no tratamento químico. Estou até hoje. Às vezes eu tenho uns princípios de depressão, de sentir sozinha. Mas assim, eu me baseio muito em Deus, nos meus orixás. Eu gosto muito de música, adoro escutar música. Então, assim, quando eu tô escutando uma música muito triste, o pessoal pensa que eu tô me acabando de chorar, que eu tô na depressão, na força geral, nada. Eu tô rindo bastante, fazendo minhas coisas, né? Inclusive, eu comprei até uma caixa grande para mim poder arregaçar a boca do balão, para me divertir, que eu adoro fazer essas coisas. Assim, também gosto muito de cozinhar. E um hobby que eu adoro, que eu amo de paixão, é cuidar das minhas plantas. Não sei se vocês viram quando vocês chegaram, que minha casa é cercada por plantas. Eu tenho plantas brasileiras, africanas, eu tenho todo tipo. Então, assim, é minha paixão. Quando eu quero mesmo, eu vou atrás, eu cuido, eu ponho a mão na terra. Isso parece que me ajuda a descarregar, sabe? É uma terapia maravilhosa para mim. E aconselho qualquer um
que tem a sua terapia, fazê-la. Gosta de ir pra praia? Vai pra praia. Gosta de costurar? Costure. Gosta de nadar? Nade. Que nem eu amo mexer na terra. Eu adoro. Então, assim, aquilo ali é o meu pedaço. Eu me desligo do mundo quando eu tô mexendo com terra, quando eu tô mexendo com as minhas plantas, quando eu tô jogando água nelas, que eu falo, elas precisam de água, porque se eu bebo, elas também têm que beber. Gasto horrores, 2, 3 horas aguando esse monte de planta, mas eu tô ali feliz aguando elas. Adoro quando vejo uma flor, que eu acho a coisa mais linda, que senão que elas estão retribuindo pra mim. É muito bom isso daí. Eu adoro. E diante de todo esse relato que você deu pra gente, diante de todo esse pedacinho que você passou pra gente, que você viveu, qual conselho que você poderia dar para as pessoas que estão passando por um pedacinho também da história que você contou, que se identifique com tudo que você contou? A pessoa pode também estar passando por algo parecido e está com pensamento também de suicídio, de também estar perdendo a fé no orixá, ou no budismo, ou no catolicismo, ou perdendo a fé até no próprio Deus. Às vezes é evangélico, está perdendo a fé na própria Bíblia, porque tem pessoas que passam por problemas e o problema não tem solução, porque para tudo tem o seu momento, né? Para tudo existe uma fase. Então, existem pessoas que passam por problemas e não têm paciência de esperar o momento certo. E a ansiedade atrapalha muito, ainda mais nos dias de hoje que a gente passa, né? Então, qual o conselho que você poderia estar passando por tudo que você passou, pelas fases que você passou e viu que existe um momento para tudo? Que conselho você pode estar passando para essas pessoas? Porque você tem o seu candomblé, outras pessoas têm vários tipos de religiões, mas todas nós levamos ao único Criador. Exatamente. Então, qual conselho que você pode estar passando para essas pessoas? Ter uma visão de não fazer isso que você quase fez, mas você deu a volta por cima e hoje está aqui, firme e forte, contando para a gente esse relato. Então, o conselho assim que eu dou para todo mundo, seja qualquer um, que nem eu tava com esse menino, ele tá passando por um monte de problema, eu sempre falo para ele, tenha fé. Acima de tudo, fé. Fé porque é a fé que move montanhas, entendeu? Então, assim, acredita naquilo que você tem. Se você é espírita, acredita naquilo que você cultua. Sim. Se você é católico, acredita na Nossa Senhora, no Deus, ou o que for. Se for budista, acredita em Buda. Mas jamais perca a fé. Sim. Porque é a fé que move ali tudo. Se você não tiver fé, você não tem nada. Que diz que a esperança é a última que morre. Realmente, a esperança é a última que morre. Por que morre? Porque você já perdeu ela, então ali você já não tem mais fé, não tem mais esperança, e o seu caminho é o quê? Pedir, vou embora. Mas teve um momento que você falou que você estava perdendo essa fé, e que você pensou em colocar uma cordinha, um fio de nylon no seu pescoço, e veio uma mão e falou, não, a partir de hoje eu tô com você. Você teve essa mediunidade, você nasceu com essa mediunidade. E para as pessoas que não têm isso, qual que o conselho que você poderia dar? Se apegue mais em Deus? Se apegue na sua religião? Por que você está perdendo a fé? Qual conselho que você poderia dar para essa pessoa que não está acreditando no seu potencial? É isso que eu estou falando. Traz de dentro de você essa resposta. É assim, eu sempre fui daquela coisa assim, de ter fé. De ter fé e ter esperança, que um dia as coisas iam sempre mudar. A minha vida inteira foi assim. E nunca ficar parada. Nunca achar que tudo vai cair do céu. Não, corra atrás dos seus objetivos. Se você vê que não está dando certo daquele jeito, procura alguém que tenha mais força que você. Certo. E se abra ali, fale o que você está sentindo. Alguma palavra, essa pessoa vai te dar. Olha, fulano, se você quer uma ajuda, olha, eu sou espírita, eu sei que você não é, mas você quer que eu vá para a igreja com você? Você quer
Vamos pra praia caminhar, abrir sua mente, vamos conversar. Quer chorar? Chore. Mas procure sempre ajuda, nunca enfrente sozinha. Se não for de Deus, se não for dos orixás, se não for do evangelho, do Buda, seja de uma pessoa íntima dela. Ou profissional também. Exatamente, um psicólogo, um psiquiatra, procura. A primeira coisa que ela tem que saber é que ela está doente e precisa de ajuda. Porque a maioria não se aceita. Ninguém aceita que precisa de ajuda. A pessoa pensa assim, mas como? Todo mundo fala assim pra mim, você com depressão, do jeito que você é, que gargalha, que tudo. Só que assim, não é sempre que você tá gargalhando. Você passa o dia todo gargalhando, brincando, fazendo e acontecendo. Mas quando você chega na cama, que você deita, aí começam os pensamentos. Isso, aí verdade. Você passa a noite inteira pensando no que aconteceu, por que não deu certo, aquele tal. Passa as dívidas que você não consegue resolver. Verdade. Então, assim, a pessoa tem que se abrir. Ou com Deus, com os orixás, uma pessoa muito amiga mesmo, daquela diz assim, que é minha irmã, minha mãe, se abrir, não esconder o problema. Porque é isso, quando você esconde, que você não conta pra ninguém, quando acontece a merda, aí pronto, já foi. Aí o pessoal pergunta, poxa, mas eu tava aqui, por que não me procurou? A gente poderia resolver isso junto. Entendeu? Verdade. É complicado. Então, eu sempre digo assim, procure ajuda, ou profissional, ou de um amigo, ou da religião que ele segue. Verdade. Não perder a fé e não perder o foco na vida e em coisa nenhuma. Entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. Eu não perdi, a fé abalou, mas eu não perdi. Sim. A esperança abalou, mas eu também não perdi. Certo. Eu sempre soube que um dia eu ia ter uma casa. Nem que fosse com meu pai, com minha mãe, mas eu sabia que um dia eu ia ter uma casa. Você não desistiu? Não desisti. E essa casa veio depois de 1 ano. Eu ganhei. Essa casa aqui eu tenho, é ganhada. Eu não comprei nada. Eu só coloquei as coisas que estão dentro para arrumar, mas essa casa é ganhada. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa fé que eu ia ter uma casa. Porque eu já tive uma e eu não ia perder ela por nada. Perdi e acabei ganhando outra. Certo. Então, assim, é o conselho que eu dou. Não perder a fé e não perder o foco na vida. Porque sempre lembrar, quem for católico, os suicidas não terão vez. Todos eles sabem disso. E nós, espíritas, se a gente se suicidar, não tem axixê. Não existe. A coisa mais horrível do mundo é você ser enterrada, seu pai de santo não poder fazer nada. E se você tirar sua vida sendo católico ou qualquer um, é saber que você não vai pro céu, não vai pro inferno, não vai pro limbo. Talvez será o último a ser julgado. Então isso, assim, me deixou muito pra cima de muita coisa. Então, tirar minha vida, não. Deus perdoa o assassino que te matou, mas não perdoa você tirar sua vida. Isso é bíblico também, exatamente. Tá nos mandamentos. Não matarás, não roubarás, mas assim, ele te perdoa. Mas você tirar a sua vida, jamais. Isso nunca. Gente, eu quero agradecer a entrevistada Kate por esse relato maravilhoso e lindo sobre o preconceito, sobre a história dela, sobre como surgiu isso tudo na vida dela, que vai servir de lição. Não só também serviu para mim, como reconhecer um pouquinho da história dela, conhecer um pouquinho da história dela, mas também levar a muitas pessoas que talvez estejam passando por isso e não sabem como resolver, se identificando também com a história dela e pegando de lição a volta por cima que ela deu, também pode ser a volta por cima que você também pode dar. Porque se ela teve essa coragem, você também pode. Eu também pude, então por que você também não pode? Então eu quero agradecer a Kate por esse grande momento no canal Diva Empoderada e dizer a você, por favor, se você tem ideias, se você quer participar do canal, manda aí qual ideia você tem, qual tema você quer que a gente aborde, qual tema que você acha que a gente deve falar e levar para todo mundo algo que a gente possa explorar, tá? O endereço está aqui na nossa bio, tá? Bem aí embaixo. Deixe suas mensagens,
compartilhe, comente o que você está achando do nosso canal, o que você está achando dessas entrevistas de 2025. E a gente só está começando, né, gente? Então a gente vai vir com muito mais novidade. Então venha com as suas ideias para aprimorar. Venha participar, tá bom? Gente, obrigado. Agradeço muito a Silmara por ter me convidado para o programa Diva Empoderada. Gostei muito dessa entrevista. Espero que ela ajude bastante as pessoas que estão ainda se encontrando na vida, passando por alguns problemas. Espero que essas minhas palavras cheguem até os seus ouvidos e deem pelo menos um incentivo a mais para elas poderem criar coragem e enfrentar esses problemas de frente. Não é fácil, eu digo, não é fácil, mas a gente consegue. Entendeu? Lute que você vai conseguir chegar onde você quer. Segue o canal. É muito inspirador, cativante, tem vários assuntos. Elas abordam vários assuntos, dependendo do momento, da situação. Manda mensagem pelo direct, pelo Instagram, pelo WhatsApp, elas vão responder. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês quiserem fazer para mim também, podem fazer pelo canal que eu vou responder. E eu só tenho a agradecer. Foi uma entrevista maravilhosa, amei dessa entrevista, contar um pouco da minha história. Minha história é muito longa, se a gente fosse ficar aqui, daria um livro, entendeu? Mas eu amei muito de paixão. Obrigado a todas vocês, um grande beijo. Eu sou uma pessoa muito alegre. Essa risada, ela contagia todo mundo. Marcante. Obrigada, gente. Obrigada, mais marcante que eu já vi na minha vida. Gente, quem quiser, a gente vai deixar o endereço do Instagram dela, tá? Perguntar, conhecer a página dela. Eu vou deixar a produtora Adai, que vocês já conhecem, vai deixar lá o endereço da Kate. Kate, mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada. Eu amo. Obrigada, Kate, de coração. Obrigada. Sabe que eu amo você sempre. Você é linda, maravilhosa.